Saúde a todos com a paz do Senhor, mais uma palavra de Deus nas minhas redes sociais. A palavra de hoje se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 30. Romanos 8 e 30. Diz assim: E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui Pedro fala três coisas que Jesus fez na cruz do Calvário. Muitos perguntam o que foi que Jesus veio fazer, subir naquele madeiro, morrer. Ele veio fazer uma missão. Qual era a missão de Jesus? A missão era tirar essa predestinação da humanidade de ser destinada para o inferno. Toda a humanidade antes de Cristo estava caminhando para aquele caminho. Toda a humanidade antes de Cristo estava caminhando e caindo lá, no inferno, sem ter a consciência que estava caminhando para aquele lugar. Por isso que quando ele morreu, ele passou 3 dias morto. Por quê? Porque ele foi ao inferno recuperar essas pessoas que caíram lá inocentemente. Ele chegou lá e pregou para as pessoas que estavam lá. Anunciou seu evangelho, tomou a chave do inferno, tomou a chave da morte. Falou, eu tenho poder agora, poder está sendo me dado nos céus, na terra e aonde estiver. O universo pertence a mim. Se vocês quiserem, eu posso dar a oportunidade de vocês se renderem a mim e viverem no meu reino. Alguns se renderam. Alguns quiseram realmente voltar à origem da terra, que é viver com Cristo. Mas só que outros não. E aqui fala no versículo, a esse chamou. Como é? Estava predestinado para a morte, mas Jesus apareceu no Calvário chamando a humanidade para a vida. Ele falou, eu sou a vida. Ele falou, ei, não caia nesse buraco da morte, não. Vem aqui para o meu caminho da vida. Ele chamou essas pessoas. E os que chamou, ele também justificou. Como é que Jesus justificou aqueles que ele chamou? Ele, através do seu derramado do seu sangue, foi pago o pecado da humanidade. Então, aquilo ali foi a justificação do nosso pecado. Cada gota de sangue representava uma pessoa que Deus ia salvar. Ele estava ali pagando, como um cordeiro que era imolado. O seu sangue, quando cortava-se o pescoço daquele cordeiro, era aspergido sobre o altar, para que aquele sangue também pagasse o pecado da pessoa. Apagasse, né? Não quitava a dívida, mas é como se fosse colocasse para depois a dívida, adiasse a dívida. Aí a pessoa jogava aquele sangue sobre o altar, colocava o cordeiro sobre o altar e colocava fogo sobre aquele lugar, que o cheiro chegava até as narinas de Deus. O sangue estava lá, contido no cheiro que subia até na narina de Deus. Mas aqui Jesus, ele não usou um cordeiro, ele usou a si mesmo. Jesus, ele se usou como um cordeiro. Ele falou, eu vou ser o imolado ali, eu vou ser o que o sangue vai cair. Não vai ser sobre um altar, não vai ser sobre umas pedras como foi com Isaac. Não vai ser. Eu vou me colocar numa posição que toda a humanidade vai ver eu lá presente. Porque ali naquele lugar onde acontecia o Calvário, era como se fosse um lugar destinado para as pessoas passarem e olharem o que estava acontecendo. Ali a Roma estava dominando o Império do Israel, mas ele dominava o mundo inteiro. Tudo que acontecia com o reino de Roma aparecia na história de Roma, que passava as histórias. Assim como estava escrevendo a história de Cristo, estava escrevendo a história dos romanos, estava escrevendo a história dos líderes romanos em Israel, o que eles faziam, como acontecia, que história acontecia. E lá estava, lá no madeiro, Jesus sendo morto, com seu nome escrito, o Rei dos Judeus. E nisso, ele mostrou à humanidade ali que realmente ele era o Rei dos Judeus. Os romanos reconheceram quando aconteceu o quê? O sol se parou, o sol teve aquele terremoto e todo mundo falou, meu Deus, isso tá de tarde, como é que ficou de noite? Do nada. Então ele é realmente o Filho de Deus. A terra sentiu essa morte. E ali em diante, Jesus justificou toda a humanidade com seu sangue. E os que justificou, esse também glorificou. Essa parte aqui é bem simples. Muitos falam, como é que vamos ser glorificados? Quando Jesus vier em glória, com seu poder, todos nós seremos transformados e receberemos um corpo de glória. Hoje estamos no corpo carnal, mas se ele voltar agora, nesse segundo, vamos receber um novo corpo todo glorioso. E todos que tiverem sido chamados e aceito esse chamado, e vivido esse evangelho, e praticado, vão ser aqueles que serão falar. Muitos são os que são chamados, mas poucos são os escolhidos. Jesus disse isso. Então que possamos ser aqueles que fomos ser os escolhidos. Vivamos como os escolhidos e adentramos no céu como os escolhidos. Fiquem na paz.